Olá, tudo bem com você? Como você está? Espero que esteja muito bem. Eu estou muito bem e hoje quero compartilhar contigo sobre um tema muito importante nas nossas vidas: perdas e partidas. Um tema que muitas vezes nós queremos deixar de lado, mas é muito importante quando nós paramos um pouquinho para refletir e ressignificar muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. Então, enquanto o pessoal está logando, eu espero que você sente-se de uma forma confortável e daqui a pouco nós vamos começar. Eu quero agradecer o pessoal da Unip que está entrando e logando aí, aos meus familiares, amigos de amigos e agradecer especialmente você que tem aí compartilhado e tem vivido esse tempo conosco. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafaela, da equipe dos 25 Segundos, e nós temos um trabalho junto com você, um trabalho onde nós colocamos ferramentas aplicáveis e ferramentas simples para que você possa, no seu dia a dia, trabalhar com essas ferramentas e assim ter um ciclo de excelência emocional. E se você olhar lá no nosso canal do YouTube, nós já temos várias playlists onde você encontrará vídeos muito bacanas que vão falar sobre, olha, padrões de comportamentos, comportamentos fortalecedores, a melhor roda da vida, como você trata os seus relacionamentos, sua área de trabalho, sua área espiritual e sua área social, o poder das palavras, muito bacana, o poder da ação, fantástico, o poder da ansiedade, esse é sensacional, você pode acreditar. E esse ano nós começamos então com abrindo espaço para o novo e o poder de recomeçar. E agora, você está aqui, nós estamos falando então sobre o poder do tempo, como é importante entender que as nossas emoções interferem sim no nosso tempo e no nosso tempo cronológico. Então depois você pode olhar para essas playlists, esses vídeos que nós estamos fazendo com todo carinho para você. E dentro deles existe sim uma sequência, um método que traz esse ciclo de excelência emocional que eu falei para você, que é o método SEMEAR. Sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. E depois você continua fazendo esse ciclo, porque o sentir você trabalha com as suas emoções, o entender com os seus pensamentos, o mudar você trabalha com as suas crenças limitantes, o escolher você fortalece as suas decisões, o agir você aprende a sair da procrastinação e o realizar é quando você alinha os seus objetivos com os seus propósitos de vida, que é muito importante isso. Então esse é o ciclo que nós chamamos o ciclo de excelência emocional. E é com esse ciclo de excelência emocional que nós também vamos trabalhar hoje, porque nós não acreditamos em mágica, não acredito que as coisas vão mudar de uma hora para outra, na sua vida nem na minha. As coisas elas vão acontecendo desde que você tenha ações direcionadas, que as suas emoções estejam bem reguladas para que você possa, então, tomar atitudes direcionadas. É muito melhor um passo de cada vez do que nenhum. Então, é muito melhor uma pequena ação do que 1000 pensamentos aonde eu não consigo sair do lugar. Então, é através desses vídeos e dessas ferramentas que nós temos disponibilizados e compartilhado com vocês que nós, sim, nós vamos trabalhar durante todos esses momentos onde uma ou outra ferramenta pode te trazer um insight e você falar, é essa ferramenta aqui que vai me ajudar, é essa ação que eu tenho que tomar para ajudar em essa situação que eu tenho vivido na minha vida. E agora, nesse ano de 2021, você já deve ter ouvido, né? Porque eu escuto muito isso, mas você já deve ter ouvido ou até mesmo falado alguma coisa nesse sentido. Nossa, parece que o ano não passou, pois estamos enfrentando a mesma realidade marcante do ano de 2020. Parece que o ano de 2021 ainda nem começou direito, porque as mesmas coisas Nossa, enroscou aqui, gente. Que nós vivemos no ano de 2020, nós estamos vivendo no ano de 2021. E os números parece que só aumentam, não caem, não diminuem, não entra num estado de equilíbrio. Então, isso tem nos deixado em estado de alerta.
O contágio que nós temos, então, com a pandemia tem sido muito grande. E uma coisa nós temos vivido agora, que são as nossas diferenças em relação a algumas coisas que eram extremamente importantes para nós, que eram os nossos velórios. Os nossos óbitos agora estão sendo sem velórios. E o que isso tem causado de forma emocional na vida das pessoas. Eu não sei se você já viveu isso, ou se você vivenciou isso há pouco tempo, ou se você conhece alguém que vivenciou isso, aonde o ente querido, ele falece por causa da pandemia e aí não pode ter ninguém no velório. É uma única pessoa que vai até o lugar e os caixões são lacrados. A despedida não está sendo feita como nós costumávamos a fazer. E a pandemia, ela tem mostrado, sim, um padrão onde rituais que são importantes para nós estão mudando. É muito importante, sim, esse processo de aceitação da morte. E esse processo que diz em relação ao velório, nesse momento está proibido. E esses rituais, eles fazem parte da construção da perda e da despedida das pessoas que nós amamos. Esse ritual de velar alguém faz parte, sim, do processo que nós precisamos viver para fazer uma boa despedida. Então, semana passada nós já falamos sobre isso e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, que é sobre o luto. O que é o luto? O luto é um sofrimento, sim, por algo ou por alguém que acabamos de perder. E quando nós falamos de luto, nós não só falamos dos nossos entes queridos, mas nós falamos também dos nossos negócios que muitas vezes faliram nesse momento que estamos vivendo. Então, eu não faço só o luto por pessoas, eu faço luto também por bens materiais adquiridos. E essa perda, ela é muito maior, por quê? Porque ela envolve, sim, a perda da perspectiva de vida, a perda de uma ideia, de um sonho e até mesmo de um objetivo que você queria alcançar. Então, quanto mais carga afetiva eu tenho com aquilo que foi perdido, quanto mais carga afetiva, carga emocional eu tenho com aquilo que foi perdido, mais difícil vai ser realizar o luto. Tenha isso como algo claro. Quanto mais próximo, mais envolvido emocionalmente eu estou com aquela pessoa ou então com aquele negócio, que seja o meu trabalho ou então algum bem material, quanto mais envolvido eu estou, mais difícil vai ser realizar o luto. Isso em tempos de Covid ou sem Covid. Tá? Porque muitas vezes eu vou contar, inclusive, uma história para vocês, minha, vou compartilhar com vocês que eu vivi algo muito parecido com isso. E não foi em época de Covid, mas agora isso está cada vez mais intensificado. Então, durante a pandemia, o processo do luto está ficando muito marcado por sensações, sentimentos como abandono, a distância, a impotência, a culpa e a angústia. Então, esse processo do luto que todos nós vamos passar é um processo doído, sim, envolve muita dor, mas agora ele está ficando muito mais marcado com o processo do abandono, da distância, da impotência, da culpa e da angústia. Por quê? Porque uma parte ritualística, independente de religião, mas uma parte ritualística que nós precisamos fazer, que é a despedida, nós estamos impedidos de fazer. E para explicar, então, o luto, ele não é uma doença. O luto não é uma doença, mas ele pode se tornar patológico dependendo da história que você vive e de como você vai trabalhar com esse luto. O luto não é uma doença, ele é um processo. Ele é um processo, mas ele pode se tornar patológico, ele pode se tornar doentio se você para em um dos processos do luto que nós falamos semana passada, inclusive. Então, cada pessoa vai assimilar os seus traumas de forma diferente. Então, tenha respeito pelo outro. Pode ser que
o tempo do luto seja maior, pode ser que o tempo do luto seja menor. Então tenha respeito pelo outro, tenha respeito pelo sofrimento do outro. Não analise, não julgue o sofrimento do outro, porque muitas pessoas vão ressignificar o luto de uma forma muito menor. Muitas pessoas vão ter que ressignificar o luto de uma forma muito maior. Aí chega você querendo ser o sabichão e fala assim, nossa, aquela pessoa perdeu fulano de tal e ela já está bem? Tudo bem. O tempo do luto dela é o tempo do luto dela. E muitas vezes você vai encontrar uma pessoa e vai falar assim, nossa, aquela pessoa já morreu há tanto tempo e essa pessoa ainda está assim? Tudo bem também. O tempo é dela, por isso que uma das coisas extremamente importantes quando nós falamos desse assunto, não julgue, não julgue. O seu tempo é diferente do tempo da outra pessoa. São tempos diferentes, porque aqui envolve cargas emocionais diferentes também. E a sua carga emocional é diferente da carga emocional de qualquer outra pessoa. Então, não existe uma regra, não existe é tanto tempo para passar por isso, é tanto tempo para passar por aquilo. Não, isso não existe. Isso está ligado, sim, à personalidade da pessoa, à resiliência que essa pessoa tem e também à intensidade do vínculo que ela tinha com a pessoa que foi perdida ou então com o bem material ou o trabalho que foi perdido. Então, isso pode ser de forma, muitas vezes nós perdemos pessoas de forma repentina ou de forma progressiva, aonde nós vemos esse processo acontecer. E em alguns casos, nós não vemos, o processo acontece de forma muito imediata. E a nossa postura cultural, que é uma postura meio convencional, sabe o que faz diante da morte? A gente tenta afastar a morte da vida, como se isso fosse possível. A gente quer pôr a morte de lado, a gente quer reduzir a morte no silêncio, fica quietinha aí, não fala nada. Mas fazendo isso, só dificulta ainda mais o como nós temos que lidar com a nossa finitude. Você sabia que você é finito? Eu sou finita. Você lembra disso diariamente? Não, nós não lembramos. Por quê? Porque nós achamos que, nossa, nós temos vida. Sim, nós temos vida. Mas nós temos também o dia que nós vamos passar pela morte. A única certeza que nós temos da vida, a única certeza que nós temos da vida é que se você nasceu, você vai morrer. É um tema assim que não é agradável aos nossos ouvidos. Por que não? Porque nós temos uma cultura que nós evitamos falar da morte. Nós temos uma cultura que nós queremos deixar esse assunto para lá, queremos colocar isso debaixo do tapete para não conversarmos sobre isso. Mas quanto mais nós fomos conversando sobre isso, elaborando sobre isso, mais fácil vai ser passar pelo processo de luto e de ressignificação. Nós temos sim, nós vamos passar por dor, falamos nisso no vídeo passado. Vamos passar por uma tristeza profunda, falamos disso também. Mas, principalmente, quando essas pessoas que são mais próximas de nós, como os nossos genitores, pai e mãe, ou nosso cônjuge, ou então um irmão, um filho ou um amigo muito querido, entra nesse processo de morte, nós temos uma dor muito maior e uma ressignificação muito maior para ser feita nesse período do luto, porque muitas vezes, sabe como nós nos comportamos? Vou pôr aqui, porque agora já é hora de você começar a tomar consciência e anotações aí daquilo que, como muitas vezes nós nos comportamos, nós muitas vezes nos comportamos quando um ente querido morre como se nós estivéssemos morrendo junto com ele. Então, nós ficamos inconsoláveis, nós recusamos a substituir aquilo que nós perdemos, e aí nós entramos num processo, mesmo em vida, de morrer junto com aquele que se foi.
com aquele que nós amamos. E é justamente por isso que nós tentamos excluir a morte do nosso vocabulário. É justamente por isso que a gente quer excluir a morte daquilo que nós chamamos de vida. Mas ela é um processo, tá? E o luto, quando ele é chamado de normal, como eu falei para vocês, ele não tem tempo de duração. Ele não tem tempo de duração. Muitas vezes você vive num momento de luto mais intenso, muitas vezes você vive num momento de luto um pouco menos intenso, não tem um tempo específico para que você possa ressignificar essa perda que foi extremamente importante para você. Então, a aceitação, a condição e a adaptação desse novo contexto, ele precisa ser vivenciado também. Porque no luto, nasceu, você vai morrer. No luto, existe sim uma coisa extremamente importante que é onde eu quero focar hoje aqui nesse nosso compartilhar. É a aceitação à condição existente. É aceitar a condição existente. Trata aqui de aceitar aquilo que está acontecendo, a realidade, de uma maneira realista. É entender que a pessoa que faleceu, eu vou sentir falta da presença, porque agora aquilo que vai estar comigo é a ausência física daquela pessoa. É a ausência física. Então eu preciso compreender, sim, essa nova realidade. É difícil? É difícil? Ninguém está falando aqui que é simples e fácil. É difícil e é sofrido, mas nós temos que entender que a ausência agora, ela vai fazer parte e vai substituir a presença daquele ente querido, tá? E isso é essencial no processo. É quando eu olho e falo assim, agora fisicamente, essa pessoa não está mais aqui. Eu tenho que saber lidar com a ausência dessa pessoa. E a aceitação é uma palavra extremamente poderosa, é muito poderosa a palavra aceitação. Mas o que acontece? Nós começamos a confundir a palavra aceitação com outras palavras que ganharam um significado um pouco pejorativo. Nós confundimos a palavra aceitação com a ideia de resignação, com a ideia de passividade. Ah, tá bom, eu vou aceito. A ideia de desistir, a ideia de ter sangue de barata, a ideia de, eu vou aceitar, eu vou engolir isso também. Tá bom, eu vou me fingir aqui que eu não sei de nada. E por aí vai. Mas não é essa aceitação que nós estamos falando. Nós estamos falando da aceitação real, da aceitação coerente, da aceitação que eu entendo os fatos. Dói muito. Dói, chora, a gente sente. Mas essa aceitação com a condição que eu tenho que viver agora é extremamente importante, porque a morte faz parte do ciclo da vida. Seria muito legal estarmos falando de outros temas aqui, mas como falar de outros temas nesse momento que nós estamos vivendo? Nós falamos já de muitas coisas bacanas e você pode olhar para lá, mas esse vídeo aqui que nós estamos comentando agora, esse momento que eu estou comentando aqui com você nessa live, é extremamente importante. Por quê? Porque a morte faz parte do ciclo da vida. E nem por isso vai ser um acontecimento fácil de superar. Ela faz parte, mas não necessariamente vai ser fácil de superar. Porque a morte, quando é de um ente querido, ou até vamos pensar na separação de um casal, existe o processo de aceitação, existe o processo do luto. Na falência de um negócio, existe o processo de aceitação, existe o momento do luto. Entre outras situações que podem acontecer, quando nós nos deparamos com essas situações, nós entramos no quarto do luto. Imagina que dentro de você tem vários compartimentos. Imagine isso. Imagine que dentro de você, se você agora pudesse entrar para dentro de você
e andar por dentro de você e você vendo assim várias portas. A porta da alegria, a porta da felicidade, a porta da ansiedade, a portinha do amor, a portona, né? A portona do amor, a porta de N portas. E tem uma porta lá que chama a porta do luto. E aí quando acontece a questão de uma falência, uma morte, nós temos que entrar por aquela porta, por aquele quarto, e ali nós temos que permanecer um tempo, porque é dentro daquele quarto que nós vamos ressignificar o luto. Só que muitas e muitas vezes nós esquecemos que não é possível de superar e de viver dentro daquele quarto, naquele momento, sem aceitação e sem sofrimento. Eu tenho que aceitar. Eu vou sofrer? Vou sofrer. Mas eu tenho que aceitar. Eu não consigo sair desse quarto do luto sem essas duas coisas. Sem aceitação e sem sofrimento. E como nós somos acostumados a não querer sofrer, por isso que esse assunto é um assunto que nós deixamos de lado. Porque, não quero sofrer, sofrimento não. E nós sabemos que dentro desse quarto do luto existem duas coisas extremamente importantes: aceitação e sofrimento. Aceitar é reconhecer essa nova realidade e aprender a viver com ela. Agora eu tenho que viver, eu tenho que aprender a viver com a ausência física dessa pessoa, ou então com a falência do meu negócio, ou então com a separação de uma pessoa. Então, aceitar o que foi, já foi. Não tem o que fazer. Essa é a única alternativa de viver o presente e transformar o que for possível no aqui e agora. Então eu tenho que aprender a fazer isso, porque ao fazer isso é a única forma que eu consigo viver o meu presente do aqui e do agora. E as coisas são como são ou estão como estão, e se eu aceito esse ponto de partida, eu posso sempre me perguntar o que eu gostaria de fazer para transformar a minha vida a partir daí. Quais as lições que eu posso tirar dessa situação? E a aceitação, ela nos lança para uma realidade, ela nos lança para uma ação, ela nos tira, sim, do mental, ela tira a gente do mental e coloca cada um de nós para agir no que é preciso fazer agora, e a aceitação empurra a gente para frente. E aí eu queria conversar com vocês, olha que legal aqui, que o tempo seja capaz de transformar a dor da perda em uma saudade serena, que acalme o coração em vez de fazer sofrer. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa senhora que está aí. Essa senhora que está aqui é minha avó, minha avó Eva Natalina, e aqui é a minha sobrinha mais nova, a minha sobrinha, quando a minha avó pegou essa netinha dela no colo. Essa foi a última neta que a minha avó carregou. Essa foto foi tirada no dia 5 de setembro, o dia que a minha avó faleceu. Ela faleceu, ela teve um AVC, ela estava se preparando para uma viagem, estava fazendo as unhas para ir para a cidade de Barra Bonita naquele final de semana. E aí ela teve um AVC hemorrágico e ela, no dia 5 de setembro, ela veio a falecer. E o que aconteceu nesse dia 5 de setembro? Nesse dia 5 de setembro, eu estava dando minhas aulas e o velório da minha avó ia acontecer meio-dia, porque minha avó seria cremada às 2 horas da tarde. Então eu me programei, eu falei, bom, eu vou fazer os meus compromissos, eu moro em uma cidade, minha avó mora em outra, que dá mais ou menos 1 hora de distância, e aí eu me preparei para isso, eu me preparei para poder ir ao velório, fazer a despedida da minha avó e assim participar do ato de cremação que ela tanto queria. Ok, fui, me preparei para isso, entrei no meu carro, era 11h30 da manhã, entrei no meu carro para ir até a cidade onde estava acontecendo então o velório da minha avó. Ao entrar no carro e chegar próximo à saída da minha cidade, onde eu estava, olha o que aconteceu no meu carro. Eu parei numa rotatória
E naquele exato momento que eu parei na rotatória, veio um carro atrás do meu e fez assim, ó, paf! Eu só senti a pancada para frente. E aquele momento eu falei, não, eu não acredito. Aí eu saí do carro, se você observar, eu saí do carro pela porta do passageiro, porque a minha porta ficou bloqueada, eu não consegui abrir a porta, de tão forte que foi a pancada. E quando eu saí do carro, eu olhei para trás, olhei para o motorista, vi se estava, né, o motorista que tinha batido na traseira do meu carro e a família que estava ali com ele, ok? Primeira coisa que eu falei para ele, eu falei, eu não acredito, eu estava indo para o velório da minha avó. E eu não tinha o que fazer naquele exato momento, porque o meu carro nem saía do lugar, ele saía mais. Ele teve que ser guinchado daí, porque ele não andava mais, porque a pancada atrás foi tão forte que mexeu no eixo. Então, a hora que eu saí do carro, eu falei assim, eu não acredito, eu estava indo para o velório da minha avó. Naquele momento, eu tive raiva, eu senti raiva mesmo. E a raiva é um processo que faz parte do luto. Nós falamos isso semana passada. A raiva é algo que nos deixa expressar aquilo que nós estamos sentindo, mas nós temos que saber expressar de forma que ela não venha a machucar as pessoas, mas sim que nós possamos entender quais as atitudes que eu posso ter em relação a ela. Porque a raiva nos impulsiona, sim. Ela nos impulsiona a agir. Eu fiquei com raiva naquele momento, eu senti raiva. E sentir raiva de uma maneira saudável não é errado. E você vai sentir raiva no luto. Você vai sentir raiva. Porque você vai sentir raiva de diversas formas. Eu senti raiva naquele momento. Mas você vai sentir raiva de diversas formas ao falar, nossa, isso não podia ter acontecido, isso não podia ter acontecido agora. Por que que aconteceu isso? Mas por que isso e por que daquilo? E você começa a se questionar, mas por que foi com essa pessoa e por que que aconteceu isso? Então não estranhe se no processo do luto você sentir raiva. Não se recrimine por isso. Não ache que você está sendo desumano. De jeito nenhum, você está sendo humano ao sentir raiva. Ou por aquilo que aconteceu, você está elaborando ainda essa aceitação. Não sei quais os motivos, mas naquele momento eu senti raiva. Eu senti raiva por aquilo que estava acontecendo e não foi nem pela batida no meu carro. E sabe o que uma coisa aqui também que aconteceu? Esse carro aqui que ele ia fazer daqui 20 dias, porque isso foi dia 5 de setembro, depois de 20 dias, dia 25 de setembro, que era a data do meu aniversário, ele ia completar 1 ano. Esse carro aqui não estava comigo nem 1 ano e deu perda total. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali elaborando essas duas coisas, porque a hora que eu mandei essas fotos para o corretor de seguros, ele falou, pode esquecer, deu perda total esse carro. Aí eu paro assim, eu falo assim, gente, eu estou fazendo luto 2 vezes ao mesmo tempo. Eu estou fazendo luto pelo meu carro, sim, que agora deu perda total, não tinha nem 1 ano de carro. E eu estou fazendo luto porque eu não posso ir até o velório da minha avó. Eu estou fazendo luto por ela e aquelas sensações ali todas dentro de mim. E eu falei, gente, e eu senti muita raiva. Eu senti muita raiva naquele momento. E por que eu precisei expressar essa raiva? Não expressei em cima da pessoa, sem sombra de dúvidas. Eu só conversei com ela. Falei, gente, eu estava indo para o velório da minha avó. Até eu consegui me acalmar e tudo mais, mas depois eu fui elaborando, sim, essa raiva. Eu sou humana assim como vocês. Então não ache que sentir raiva dentro do processo do luto é algo errado. Não é. É algo normal e natural e você precisa passar por isso, porque é uma das 5 etapas do luto. Lembra dela? É uma das 5 etapas do luto, a raiva. E eu passei por essa raiva. Se nós não passarmos pela raiva, se nós não passarmos por essa raiva, mas elaborarmos ela de forma saudável, ela pode sim se tornar em ira e depois ela pode se tornar em depressão. Então, quando eu lido com a raiva de uma maneira saudável, ela me ensina uma coisa extremamente importante, que ela é a minha protetora. Eu sinto raiva
porque ela quer me proteger. Isso é uma coisa que a raiva faz. Você sente raiva porque alguém invadiu demais o seu espaço, ou então porque algo aconteceu com você que você não estava esperando, mas é uma forma que o seu emocional tem de te proteger também. Por isso que você demonstra muitas vezes a raiva. De forma saudável, nós temos que saber lidar com ela. Tanto que a raiva é um dos sentimentos básicos que nós temos. É um dos sentimentos básicos. E quando eu falo que nós trabalhamos o semear, o S do sentir com as nossas emoções, uma das emoções básicas que nós temos que aprender a trabalhar de forma saudável é com a raiva. Nós falamos muito sobre a raiva lá no semear, no S principalmente. Por quê? Porque eu preciso trabalhar e ressignificar e fazer isso me impulsionar de forma correta. A raiva nos impulsiona, mas nós temos que aprender a lidar com ela. Outra coisa que aconteceu também e que precisa acontecer no luto é chorar. Chorar, assim como a raiva, o choro é uma resposta emocional. Ele é uma resposta emocional humana e saudável para muitas e muitas situações. Nós choramos por tristeza, nós choramos também por alegria, mas o choro é extremamente importante. Por quê? Porque senão ele não consegue, nós não conseguimos eliminar aqueles sentimentos tóxicos que ficam dentro de nós. Eu digo que colocar para fora, através do choro, aquilo que nós estamos sentindo, é como se lavasse a nossa alma e como se nós estivéssemos colocando para fora tudo aquilo que não está cabendo mais dentro de nós. Então, as lágrimas por alguém que você perdeu é importante? É. Porque tem muitas pessoas que são condicionadas, eu preciso ser forte, fulano faleceu, eu não posso mostrar fraqueza, eu não posso chorar agora, eu não posso chorar. Chore! O choro é humano, chore. Quando você mostra para as outras pessoas também, deixar que o outro veja o seu sentimento, isso é muito importante, porque permite que a gente libere essa dor da nossa tristeza e também é um sinal para que os outros enxerguem que nós estamos abertos e nós somos humanos. Fulano faleceu, eu não vou chorar não, porque as pessoas não podem me ver chorando. Quem te disse isso? Chore. Não tenha vergonha de chorar na frente das pessoas. Pode chorar. Então, aqui aconteceu isso. Chorei por isso. Chorei. Chorei por não poder ir para o enterro da minha avó e chorei pelo que aconteceu também com o meu carro, que não tinha nenhum ano ainda de uso. Chorei. E aí, o que aconteceu comigo? Ficou uma lacuna. Ficou uma lacuna. Que lacuna ficou? A mesma lacuna que pode ter ficado em você da não despedida. Eu não me despedi da minha avó no velório. Eu sou a neta mais velha, a neta que ela chamava de Fá, né? E essa minha avó, eu cheguei a morar um tempinho com ela enquanto eu fazia faculdade, então eu tinha um vínculo emocional com ela grande. Mas aí, nesse processo, o que aconteceu? Ficou uma lacuna na minha vida, que pode ser a mesma lacuna que você está vivendo hoje ou que você conhece que alguém está vivendo, porque nesse momento de Covid não dá para fazer velório, não dá para se despedir de forma adequada. Os meus familiares se despediram da minha avó de forma adequada. Eu não me despedi. Estava indo para me despedir, mas por uma forma ou de outra, o acidente aqui no carro, eu não pude me despedir da minha avó no velório, eu não participei do ritual. E o ritual é extremamente importante para todos os seres humanos. O ritual, essa ressignificação, é extremamente importante, sim.
independente da religiosidade. Esse ritual é um momento onde você vela o corpo, ele tem uma função simbólica e subjetiva muito importante. É o momento da despedida íntima, é o momento onde você olha e fala assim, agora eu não vou te ver mais. Acabou, eu não vou te ver mais. É naquele momento do velório que você faz isso. E aí, cá estou eu, que não pude fazer isso. E ficou uma lacuna. Ficou. E aí, o que eu precisei fazer? Ressignificar. Não existe partida para aqueles que permanecerão eternamente em nossos corações. Mas eu precisei ressignificar de uma forma diferente o luto. Porque além de não estar lá, eu ainda tinha que resolver o luto e as coisas também do meu carro. Chorei. Então, quando algo acontecer e nós não pudermos fazer nada para modificá-lo, a mudança precisa ser aqui dentro. Isso é ressignificação. Eu não podia fazer nada. Meu carro já estava batido, não saía do lugar, não tinha como eu ir. Então pronto, eu tenho que aceitar isso. Essa é a realidade. Não tenho mais carro. Acabou? Não tenho mais. Acabou. Não posso ir no velório da minha avó. Não dá mais. Acabou. Não tenho mais como fazer. Já foi. Já deu o tempo. Ela já está sendo cremada, 2 horas da tarde. Acabou. Não dá mais. Não tem como voltar no tempo. Então, quando as coisas não podem ser modificadas, a mudança tem que ser aqui dentro, tem que ser interna. E isso é ressignificação, é estabelecer um novo significado diante daquela situação tão particular. Eu não sei qual foi a sua ressignificação ou como você está ressignificando, mas eu conheço amigos que não puderam enterrar os seus familiares por causa da Covid, não puderam fazer o velório. E aí eu olho para isso e falo assim, eu sei o que é isso. Minha avó, não estávamos ainda no tempo da Covid, isso foi em 2019, no ano seguinte que nós entramos. Mas eu sei o que é ter que ressignificar algo que ficou em aberto, ficou essa lacuna, que emocionalmente para nós é extremamente importante. Então, ressignificar o luto pode sim amenizar a forma de você lidar com ele. E cada pessoa precisa desse tempo para se permitir. Eu me permiti ter raiva, me permiti. Não uma raiva que afetasse ninguém de forma nenhuma, mas uma raiva que me impulsionasse a fazer as coisas de forma correta e saudável. Eu me permitia chorar, eu me permiti expressar as minhas emoções e eu me permiti realizar a minha despedida. Essa pode ser uma permissão que você faça sozinho ou em família. Você pode fazer essa ressignificação através de uma oração, através de uma prece, pode ser através de um desabafo, de uma carta que você vai escrever e depois vai queimar. Como vai ser a sua ressignificação simbólica? Eu não sei, mas ela é importante ser feita. Existe sim essa necessidade de elaborar as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas raivas e as nossas aceitações. Existe sim, porque aqui dentro do nosso psicológico, do nosso emocional, isso faz parte de um processo. É um panorama que nós temos que viver. E o que acontece? Como eu precisei ressignificar? Aqui, ó. Um mês depois, dia 6 de outubro, aí eu peguei essas fotos, tá lá no Face, tá? Dia 6 de outubro, eu aqui, mais meus tios aqui, mais minha mãe aqui, nós fomos para Olambra com essa caixinha aqui, aonde tinha aqui dentro as cinzas da minha avó. Meu primeiro contato depois do velório, que eu não fui, estava aqui. Aqui. E foi muito interessante, porque eu tive que ajudar a minha mãe a separar em pequenos frascos para que nós pudéssemos realizar um último desejo da minha avó.
E o último desejo que era poder ficar no meio das coisas que ela gostava. Minha avó gostava muito de plantas, muito de plantas e flores. Então nós escolhemos uma cidade onde nós sabíamos que ela gostava muito de passear e de estar. E lá, diante daquelas flores, diante daqueles canteiros, nós colocamos as cinzas dela em vários lugares. Cada um fez a sua despedida e a sua ressignificação de forma individual. E naquele momento eu pude fazer a minha ressignificação de uma forma especial para a minha avó. Eu fui ressignificando. E esse ressignificado foi tão interessante que no final de fazermos todo aquele processo ali, perguntaram: a caixa vai ficar com quem? Eu falei: pode ficar comigo, se ninguém se importar. Ninguém se importou? E eu estou com a caixa. E essa caixa fica num lugarzinho, é bem bonita, né? Ela fica num lugarzinho especial, onde eu posso olhar para ela e lembrar que aqui eu ressignifiquei a vida de uma pessoa extremamente importante, a vida de uma pessoa que faz parte da minha família, a vida de uma pessoa que tem um laço emocional grande comigo. Então, o que aconteceu aqui? Eu me auto-organizei de novo. Eu me auto-organizei, eu fui me estruturando, e essa organização, ela aconteceu de novo. Por quê? Porque aqui existe uma palavra que eu quero frisar com você hoje: aceitação. Aceitação real. Não dá para fazer mais nada. Então, com isso, o que eu pude fazer? A aceitação que eu não podia mais ir, não tinha mais como ir. Meu carro parou, quebrou, bateram. Então, essa aceitação e todo esse processo de ressignificação fez com que eu me auto-organizasse de novo. Porque eu fui trabalhando esses processos que são importantes no luto, sem julgamento, sem crítica, apenas tendo clareza e sentindo dor, sim, mas fazendo parte de todo o processo. Então, o que acontece quando nós não aceitamos? Quando nós ficamos brigando com o fato e nós não aceitamos. Quando nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, do nosso modo, do jeito que a gente acha que tinha que acontecer. O que acontece? Nós nos desorganizamos internamente. E essa desorganização, muitas vezes, nos leva a doenças físicas e emocionais. Então, o processo de não aceitar, de achar que tudo tem que ser do meu jeito, que tem que ser do jeito que eu quero, do modo que eu quero, da forma que deveria acontecer, é o oposto da aceitação. E isso me traz uma desorganização emocional. E com isso, eu não consigo viver o aqui e o agora. Só através da organização emocional que eu consigo viver no aqui e no agora. E não existe mesmo, né? Opa, vou voltar aqui, ó. Não existe partida para aqueles que permanecerão eternamente em nossos corações. Quer ver um ressignificado também que muitas pessoas estão passando? Por exemplo, uma pessoa que perdeu a mãe por causa do Covid-19. Agora, nesse momento, depois que ela passou por toda a dor, que foi uma dor extremamente profunda, agora todas as coisas para ela começam a ter solução. Todas as coisas começam a ter solução. Por quê? Porque diante da morte não tem mais nada ao que ser feito. Uma pessoa que perdeu o namorado num acidente de carro, ressignificou isso com uma nova posição de vida, colocando para ela mesmo que ela nunca mais ia brigar de forma, as brigas evitáveis, aquelas que a gente não precisa ter, com nenhuma outra pessoa. Então ela ressignificou
Ela falou assim, agora que isso aconteceu, eu vou tomar uma atitude. Eu não vou mais ficar brigando, ter brigas evitáveis com ninguém, porque não vale a pena. Essas ressignificações, cada um tem a sua, no seu momento e no seu tempo, mas elas são extremamente importantes. Por quê? Porque a gente só morre quando a gente é esquecido. E enquanto a gente não é esquecido, nós estamos deixando um legado. Nós deixamos um legado. E nós precisamos começar, sim, a considerar no nosso planejamento de vida um fato que é inevitável, que um dia nós vamos morrer. Porque essa é a única certeza que nós temos na vida. Nós queremos evitar isso, mas não tem como evitar, porque é a única certeza que temos na vida. Ignorar a morte não nos torna mais inteligentes ou mais saudáveis emocionalmente. E quando nós olhamos para a história, olhando mesmo para a história do planeta Terra, nós vemos o quanto que nós, como seres humanos, nós queremos deixar o legado. Nós vemos as múmias, nós vemos as pirâmides, os discos de Voyager, nos prédios que estão por aí, os estudos de DNA, tudo isso são formas de dizer: eu importo e eu sou o que sou, olha o que eu construí, eu estive aqui. Todos nós queremos deixar um legado. E a pergunta é: que legado você tem deixado? Todas essas demonstrações das construções, das coisas que fazemos, que o ser humano faz, como uma sociedade, olha para as pirâmides lá no Egito, isso é deixar legado. Eu preciso construir uma para deixar meu legado? De jeito nenhum. Mas nós queremos que as coisas perdurem, nós queremos que as coisas sejam lembradas, nós queremos que as coisas fiquem de uma certa forma eternizada. E criar um legado ajuda a trabalhar o ressignificar do luto. Mas criar o seu legado ajuda a ressignificar o luto, porque ele dá continuidade na vida da pessoa dentro de nós. O outro não precisa fazer um legado. Você pode fazer o seu legado para com o outro. Quer ver um legado que eu fiz? Está aqui, ó. E eu posso ressignificar isso, como já fiz. É uma caixa. E o que eu posso fazer com isso? Eu posso, sim, colocar palavras de gratidão aqui dentro, palavras de agradecimento aqui dentro, palavras de força, de entusiasmo, palavras que me animem. Eu posso colocar aqui dentro. Eu posso colocar. Esse é um legado. Esse é um legado que eu posso criar. Cada vez que eu olho para essa caixa, sem sombra de dúvidas, eu lembro dessa senhora aqui, ó. Eu lembro dela. Então guarde um objeto, guarde fotos, guarde algo que é particular daquela pessoa, guarde, para que cada vez que você olhar, você possa lembrar de forma saudável. Por quê? Porque a raiva já te impulsionou, o choro já passou e você aprendeu a ressignificar. Olhe as lições aprendidas, de repente, o livrinho de receitas, deixa ele guardado. Conte histórias de momentos vividos, e isso faz com que essas pessoas sejam ressignificadas e guardadas dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro daquilo que nós temos, que é o presente, o aqui e o agora. Hoje, nesse exato momento, eu estou mais uma vez ressignificando esse processo. Hoje, segunda-feira, agora aqui com vocês, eu estou ressignificando esse processo. E nesse período de pandemia, cujos os contornos ainda a gente não sabe o que vai acontecer e não vai acontecer, não sabemos se isso vai durar muito tempo ou pouco tempo, mas você tem que fazer a elaboração, sim, da perda do seu ente querido. Você tem que fazer, sim, a elaboração de qualquer perda que você esteja vivendo nesse processo.
Nós sabemos de uma coisa é certa: haverá vida após a pandemia. A questão é qual vida nós vamos escolher cultivar. Qual é a vida que nós vamos escolher cultivar a partir daqui? Qual é a vida que nós vamos querer cultivar e construir ou reconstruir de agora em diante? Eu escolhi qual era a vida que eu queria ressignificar depois desse momento aqui, que houve uma lacuna na minha vida. Eu escolhi qual era a vida que eu queria ressignificar. Então, haverá vida? Sim, haverá vida. Haverá vida pós-pandemia. Qual é a que você vai escolher? Então, meu querido, eu não sei se você está passando por isso, se você está passando por isso. De coração, eu espero poder ter te ajudado de alguma maneira a que você possa entender de que essa lacuna ela precisa ser preenchida. Se você não passou por isso ainda, mas conhece alguém que passou, eu peço para que você compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo e fale para a pessoa, olha, é importante essa ressignificação. E com isso também já peço para que você aqui, ó, nos siga nos canais do Insta e do Face, porque essa semana nós vamos comentar sobre isso que estamos falando. Então compartilha aquilo que é colocado. E também assina aqui, ó, o canal do YouTube, deixa o sininho ativado, porque nós vamos continuar falando de assuntos importantes para as nossas vidas. Então, eu de coração agradeço a sua presença hoje e espero poder ter te ajudado ou então esclarecido muitas coisas que possam ajudar a você ou a uma pessoa que você conhece. Porque 25 segundos é tudo o que você precisa.